Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui acompanhando esse vídeo aqui, o qual é o vídeo para, né, revisão de véspera para o concurso do IMASU, né, concurso aí da área ambiental, né, o qual temos agora a prova marcado aí, né, praticamente poucos dias aí. E, né, antes disso, me chamo Marlon Zaratini, né, sou formado em licenciatura, né, em Geografia pela Universidade Federal da Grande Dourados, tenho experiência há mais de 10 anos, né, em concursos públicos, já tive 4 aprovações, isso estou falando aprovações o qual estava dentro das vagas, né, e inúmeras a qual fiquei ali aguardando ali ser chamado, que ali, né, o qual você está aprovado, mas você não está ali dentro do número de vagas ali. E já aconteceu até de ser chamado, né, consequentemente, é o que eu sempre digo, que você às vezes faz um concurso achando que tem poucas vagas, mas esse concurso às vezes dura 4 anos a sua validade e acontece fatores, né, que às vezes coisas que acontecem na rotina ali da vida pública faz o gestor público, né, contratá-lo ali, chamar mais gente para assumir a sua vaga e você que não estava esperando, já vi muitos casos, tá? Eu que já trabalhei em alguns órgãos públicos, já vi muito caso de pessoas que nem imaginava, faltando 3 meses para acabar o prazo de validade do concurso, ser chamado, né, para assumir, né? Então, por isso que eu digo, assim, você tem que dar o seu melhor, porque mesmo que você talvez não tire aquela nota que você falou, nossa, eu achei que é melhor, mas talvez a prova veio difícil, você fica numa lista de espera, né? Ou às vezes você vai até melhor do que você imaginava, porque você está se preparando. E para você se preparar bem, né? Eu já fiz um vídeo explicando quanto é importante a última semana de prova, né? Quanto a memória de curto prazo, de você ter um material estratégico para você conseguir rodar todo esse conteúdo, né? Eu tenho aqui o e-book estratégico e Reta Final. Ele é conteúdos, né, filtrados com os tópicos mais cobrados pela banca. Então, você vai conseguir rodar as matérias ali básicas e comuns de português, noções de geoprocessamento e legislação federal e legislação federal, estadual, né? E esse material tem 104 páginas, tá? Então você consegue fazer nesse último dia aí, né, num sabadão, conseguir é, abordar muitos tópicos e, né, deixar sua memória ali de curto prazo pronta para a prova. Temos então também, se você compra esse e-book, você ganha de brinde um e-book de revisões com questões comentadas, é um e-book, né, com 97 páginas, mas ele tem questões, tá, da banca e também de outras bancas, porque essa banca avalia, né, é uma banca que ela não tem muito histórico, né, tanto em concurso, uma banca parece que é uma banca nova, não, você busca provas, é poucas provas que ela já realizou, da área ambiental mesmo, praticamente nenhuma, então acaba que você tem que tirar parâmetro de outras bancas para ver aquilo que mais cai de cada lei. Então, esses dois materiais aqui, você comprando o e-book estratégico, você ganha aqui o e-book de revisões, né, com questões comentadas, e além disso, né, você ainda entra num grupo ali, o qual vai te dar dicas aí, tanto para o concurso, né, do IMASU, né, e também para outros concursos, né? Então é uma oportunidade aí e o valor está bem abaixo, tá? Porque esse material na Hotmart ele está custando R$ 80. Pelo Pix, né, uma promoção que estamos iniciando aí na reta final, você consegue comprar esse material por R$ 49,90, tá? Eu acredito que pelo que ele vai entregar para você, vale super a pena. Mas, sem se alongar, vamos começar aqui nossa revisão, tá? Não vou poder
Eu não vou poder assim fazer uma análise muito aprofundada, tá? Até porque por falta de tempo, eu acho que também não tem muito. Em véspera de provas temos que abordar os principais pontos, mas é uma forma de você conseguir ali, né, ganhar algumas questões. Então, vamos começar aqui. Opa, pera aí que a gente apertou aqui sem querer aqui. Então iremos começar pela Constituição Federal, né? Dentro das leis federais é cobrado para praticamente todos os cargos aí, né, do IMASU, as legislações federais, né, o qual no nosso material também temos legislação federal e estadual. E ele pede toda a Constituição da República Federativa do Brasil. A minha dica é para você abordar principalmente ali os tópicos, né, os artigos da Constituição, o qual possuem o meio ambiente. Dentro do e-book estratégico, né, não, que eu separei todos os tópicos da Constituição Federal, o qual possuem o meio ambiente como, né, como estudo ali dentro da Constituição Federal. Porém, como a gente assim também melhor pecar pelo excesso, eu também busquei questões da banca avalia, quais os tópicos que a avalia cobra dentro da área da matéria de Constituição Federal. E vou apresentar para vocês aqui nessa revisão, tá? Primeiramente, vou mostrar um tópico aqui, um dos tópicos do meio ambiente, que é, né, a Constituição Federal no artigo 225, né, o qual ela diz o que é patrimônio nacional, né? Então, para a Constituição Federal, o patrimônio nacional é a floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense, a zona costeira, né? Esses são os patrimônios nacionais, né? E sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Então, através de lei, né, o qual poderá utilizar-se essas áreas, né? E no nosso material aqui tem uma forma de você lembrar o que, né, quais são os patrimônios nacionais, né, que é o bizu, né, que são fama sem paz. Você montando essa palavra, né, lembrando dessa palavra, você vai lembrar que o FA é Floresta Amazônica, MA Mata Atlântica, SEM Serra do Mar, PA Pantanal Mato Grossense e Z Zona Costeiras. E lembrar, né, que fama sem paz é o patrimônio nacional, né, contido no artigo 225 da Constituição Federal. Né? Temos mais tópicos relacionados à área de meio ambiente, o qual está no e-book estratégico, né, no link na descrição, caso você queira adquiri-lo. Então vamos aqui para algumas questões da banca avalia, né, questões o qual ela cobrou, né, para o cargo de analista de gestão. É bom você também dar aquela estudada, porque eu acredito que a tendência da banca é cobrar mais o meio ambiente. Mas, né, também vamos pegar o perfil da avalia, o que ela cobra em constitucional nos seus concursos já realizados. E aqui temos, né, uma questão sobre os remédios constitucionais. Né? Ele diz: os remédios constitucionais são instrumentos ou ferramentas jurídicas previstos na Constituição Federal, com a finalidade de impedir, evitar ilegalidades ou abuso de poder. Segundo previsão constitucional, o remédio constitucional cabível para falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos de liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania se denomina-se, né? E temos as alternativas, e o qual o gabarito A é a correta, mandado de injunção, né? Então, mostrando aqui que o mandado de injunção,
né, conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, né? Então, o mandado de junção é quando uma lei, né, ela determina que uma outra lei regulamente ela. Por exemplo, no caso de, por exemplo, a lei na Constituição Federal fala que o servidor público ele poderá exercer, né, a greve, porém uma lei regulamentará essa greve do servidor público, né? Então, até hoje não foi criado essa lei. Então, colocando isso para um caso de, né, para os exercícios de direitos de liberdades constitucionais, de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, caso o Poder Legislativo ele não crie uma lei para regulamentar e você exercer o seu direito, o qual está explanado aqui no artigo 5º, você pode entrar com mandado de injunção, o qual, né, querendo que o qual você consiga ter o seu direito, né, que não seja a omissão legislativa de não criar essa lei que regulamenta, né, como por exemplo o exercício de greve lá, se mesmo sem essa regulamentação que você tem o seu direito, né, garantido. Então, você lembrar que, né, no caso de omissão legislativa, né, de norma regulamentadora, é possível o mandado de injunção. Vamos aqui para a segunda questão, que é, né, a Prefeitura de Santana do Livramento da Banca Avalia. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do DF e dos municípios obedecerá aos princípios constitucionalmente previstos no artigo 37, dentre eles não está, né, contido. Então, isso aqui é uma questão clássica que cai praticamente, vira e mexe, se você dá uma estudada e por questões, você vai perceber que essa questão sobre os princípios, né, sobre os princípios constitucionais, né, da administração pública, do artigo 37, sempre estão caindo, que é o famoso LIMP, né, LIMP. Então, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, discricionariedade. Então, ele quer saber quais desses não está, né, expressos dentre os princípios constitucionais, né, da administração pública, né, o qual temos o gabarito E, né, a discricionariedade, ele não está, né, previsto, né, porque no gabarito E temos aqui que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do DF e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, lembre-se do mnemônico LIMP, né, que são, né, os princípios da administração pública, né, que você tem que agir na legalidade, impessoalidade, você tem que ser impessoal, você não tem que favorecer uma pessoa só porque ela é sua amiga, passar lá na frente, né, no atendimento, né, moral, não adianta você ser legal e não ser moral, né, um exemplo, eu sou, vamos dizer que alguém é prefeito de uma cidade e ele, né, quer asfaltar um determinado bairro e dentro da lei ele faz tudo certo, licitação, mas ele beneficia, por exemplo, um bairro era mais necessitado, o qual tinha problemas, né, com enchentes, e ele prefere um bairro que não tinha tanta necessidade, mas ele tinha propriedades ali, né, no bairro, o gestor. Então ele foi legal, foi tudo feito dentro do que diz a lei, sim, mas não foi moral, porque ele, né, aplicou em local visando benefício próprio ali. Então, moralidade, né, publicidade, publicar aquilo que, né, a administração pública, as contas da administração pública, né, eficiência, você fazer mais com pouco, né. Então ele pode perguntar isso também.
o conceito da legalidade, agir dentro da lei, impessoal, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, tá? Então, é uma questão que vira e mexe cai em concurso. Vamos aqui para a prova de novo da Avalia, Prefeitura de Santana Livramento. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o DF e os municípios, todos autônomos, sobre suas competências nos termos da Constituição Federal, assinale a alternativa incorreta. Então aqui ele está pedindo, quanto às competências, a alternativa incorreta, né? Outra dica, sempre olhe o enunciado, tá? Porque às vezes você ali na correria da prova, você, né, aqui tá em maiúscula, mas normalmente algumas bancas, né, provas, não tá em letra maiúscula ali, ele quer que você não preste atenção ali, e às vezes você marca achando que é a correta, mas é incorreta. Então vamos lá. Temos aqui a incorreta, é o gabarito D, né? O qual diz que é competência privativa da União, né? Nem vou ler porque, né, como é um aulão de véspera, não é bom você saber uma questão errada. Nessa questão, qual que é a dica que eu dou para você estudar, tá? Quanto à competência, ele pediu a incorreta, é o gabarito D? Então, se você vai estudar por questões, tem sentido você ler o gabarito D? Vamos dizer que você está com o meu material aqui e você se depara com esta questão. Tem sentido antes da prova você ficar lendo o gabarito D? Isso para estudo, tá? Não é para você realizar a questão. Não. Você vai ler a alternativa A, a alternativa B, a alternativa C e a E. Por quê? Elas estão corretas, conforme diz, né, que os territórios integram a União, né, transformação em Estado, são regulados em lei complementar, é vedada à União, aos estados, DF e aos municípios recusar fé aos documentos públicos, está correto, né? Compete à União, aos estados, DF legislar concorrentemente sobre o direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico, né? Ou seja, o município nunca legisla concorrentemente. Então, então é uma forma de você, né? Em vez de você ficar prestando atenção na errada, você lê as alternativas qual estão certas. Então, o gabarito D é competência comum da União, dos estados, do DF e dos municípios, né? O qual cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas de deficiência e proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Olha a importância desse item aqui para a sua prova. Porque ele pode colocar que a competência privativa da União o proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Ele pode colocar que é concorrente, mas não. Como o seu concurso é uma autarquia, né? Uma autarquia estadual, direcionada na proteção do meio ambiente, esse tópico se torna um possível alvo de questões, né? Que diz que é competência comum, tanto União, Estados, DF e municípios, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. E aí eu te explico, vamos colocar isso na prática. Né? Por que é comum? Comum é todos, a União, os Estados, DF e os municípios. Exemplo, na União temos ali a autarquia, se eu não me engano é autarquia também, que é o IBAMA, né? Que em breve teremos concurso do IBAMA, você que está estudando aí para o IBAMA, em breve teremos aí grupos de estudos, tá? E muitos conteúdos, dicas, né, para você que está estudando para o IBAMA e vai aproveitar praticamente muita coisa desses conteúdos aí para o IMASU. Mas
O IBAMA, ele é um órgão de proteção ambiental da União. Nos estados, aqui no Mato Grosso do Sul, temos o IMASU, né, uma autarquia. Nos municípios, né, por exemplo, no meu município, temos a Guarda Municipal, Fiscal Ambiental da Prefeitura, a Guarda Municipal faz a fiscalização, temos um setor, né, com servidores públicos para fiscais ambientais. Por quê? Porque é competência da União, dos estados, do DF, dos municípios proteger o meio ambiente, combater a poluição em qualquer das suas formas. Você colocando isso na prática, você consegue já entender que é uma competência comum entre, né, esses 4 entes federativos. Deixa eu tomar uma água. Vamos aqui para mais uma prova, né, da Valia. Joana pretende seguir a carreira diplomática e um dos requisitos é que ela seja brasileira nata. Nessa situação, ela poderá ser nascida no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira. Tá, aqui temos as alternativas. Ele quer saber que um dos requisitos para ela ser brasileira nata, né? Joana pretende seguir a carreira diplomática e um dos requisitos é que ela seja brasileira nata. Nessa situação, ela poderá ser, né? Aqui temos o gabarito A, tá? Gabarito A, o qual diz que são brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço de seu país, né? Então, por exemplo, que se tiver 2 argentinos aqui no país, no Brasil, né, fazendo, né, turistas argentinos, né, e eles tiverem uma filha que nascer, a filha dele nascer aqui no Brasil, né, no caso, a esposa estiver grávida e ela nascer no Brasil, ela é nata, né? Ela será uma brasileira nata, tá? Então, ele ressalta, ainda que de pais estrangeiros, desde que não estejam a serviço de seu país. Ou seja, imagine que o pai seja um diplomata argentino, né? Ele é argentino, é um diplomata e está aqui no Brasil. Nesse critério, nesse caso, não, ela não será brasileira nata, tá? Que é a exceção. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil, né? Então, aquele lá, se tem já um diplomata brasileiro, né? Ele está lá na Inglaterra, né? Representando o Brasil ali, e, né, caso o filho dele venha nascer na Inglaterra, automaticamente ali o filho, né, será brasileiro nato, né? E temos aqui, no caso, os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira, né, ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Aqui seria o caso, né, de 2 brasileiros ali, né, ou o pai brasileiro, a mãe inglesa, e eles não estão a serviço do Brasil e têm um filho lá na Inglaterra. O pai, ele pode, numa repartição competente, né, registrar, e o que faz, né, ser brasileiro nato, ou depois dessa criança atingir a maioridade, no caso 18 anos, ela poderia, né, optar pela nacionalidade brasileira. Vamos aqui, prova avalia, analista jurídico, sobre o artigo 6º da CF, traz as disposições constitucionais sobre direitos sociais. De acordo com este artigo, se encaixa como tais, dentre outros, quais são os direitos sociais contidos no artigo 6º na CF. É isso que a questão quer saber. Temos o gabarito B, né, que é o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, né? Por exemplo, o gabarito A está errado porque felicidade, complicado. Vamos lá, vamos ver aqui no artigo 6º. São direitos sociais a educação,
a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Então, no artigo 6º, ele diz quais são os direitos sociais, né, do povo brasileiro. E aí aqui temos o rol. Mais uma questão, banca avalia, né? Estabelece que os direitos e deveres. A Constituição Federal de 88 estabelece os direitos e deveres individuais e coletivos. Sobre isso, assinale a alternativa incorreta. Ele quer a incorreta, né? O qual temos o gabarito A, né? E o motivo que ele diz que haverá taxas, né? Mas na verdade são a todos assegurados, independente do pagamento de taxas, tá? Não haverá taxas. O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder, e a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Então, nessas situações não haverá, tá? É independente do pagamento de taxa, não haverá taxas, tá? Vamos aqui continuarmos, né? Que agora iniciaremos um estudo sobre a Lei 6.938, o qual é de 1981, que é a Política Nacional de Meio Ambiente, tá? Vamos analisar questões, tá? Vamos direto a questões. E como eu disse, como a banca não tem muito histórico de concursos ambientais, pegamos questões de outras bancas, porém dentro do edital do IMASU, tá? Então pode ficar tranquilo que o que você está estudando aqui é o que provavelmente será cobrado em sua prova. Prova Selecom 2024, tá? Isso aqui é uma prefeitura, o cargo de fiscal de meio ambiente. De acordo com, né, a Política Nacional de Meio Ambiente, em caso de crime ambiental, a pena é aumentada em dobro. Quando a pena será aumentada em dobro, né? Temos o gabarito C, que é o crime praticado durante a noite, né? E aqui temos os motivos. Ó. A pena é aumentada até em dobro se resultar em dano irreversível à fauna, flora e ao meio ambiente, ou seja, quando aquele dano não tem mais como você reverter, então será aplicada em dobro a pena. Lesão corporal grave, poluição decorrente de atividade industrial ou de transporte, e quando o crime é praticado durante a noite, no domingo ou em feriado. Vamos para a segunda, questões da Selecom, para engenheiro ambiental, né? A Política Nacional de Meio Ambiente define os principais autores que tratam política, legislação e gestão ambiental e atribui a eles suas respectivas competências. Faz parte do órgão executor, ele que é o órgão executor, né, da Política Nacional de Meio Ambiente. Temos o gabarito D, que é o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis, né? Então temos aqui o artigo 6º, o qual diz: os órgãos e entidades da União, dos estados, do DF, dos territórios e dos municípios, bem como as fundações instituídas pelo poder público, responsável pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, constituirão um Sistema Nacional de Meio Ambiente, assim estruturado, tá? Então, temos a estrutura do CISNAMA aqui, o qual temos o órgão consultivo e deliberativo, é o CONAMA, tá? Então, temos o CONAMA como um órgão consultivo, o órgão superior, Conselho de Governo, o órgão central está com S ali, mas para você lembrar que é a Secretaria do Meio Ambiente. Órgãos executores, temos o Instituto IBAMA e CMBio. Órgão seccional, né? Os órgãos estaduais, órgão local, né? Os órgãos municipais. Então temos como órgãos executores o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA,
o Instituto Chico Mendes, né, de Conservação da Biodiversidade. Então, esses são órgãos executores da política nacional e com a finalidade de executar e fazer executar a política e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente, de acordo com as respectivas competências. É só você lembrar, né, por exemplo, né, a finalidade de executar a política. O IBAMA ele, né, fiscaliza, então ele executa ali. Então é bom você saber disso para sua prova, que ele pode te perguntar. Tem uma prova da Sebrasp, tá? A prova não virá nesse formato, mas é uma forma de você memorizar o conteúdo, que é para auditor de fiscal de meio ambiente, foi essa prova. A respeito da competência ambiental legislativa e da política nacional do meio ambiente, julgo o item que se segue. No âmbito do direito ambiental, não subsiste a competência legislativa suplementar, né? Gabarito errado, né? Que compete à União, aos estados e ao DF legislar concorrentemente, né? Então, no artigo 24, então temos aqui a competência da União, dos estados e do DF para legislar sobre floresta, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Perceba que o município não está aqui. Eu vou colocar uma coisa para você. Nunca um município legisla concorrentemente. Isso em toda a Constituição Federal. Caiu concorrentemente, somente não haverá, quer dizer, o município. Então, lembra que tinha lá comum, né, que eu falei para vocês, que era União, Estado, DF e município. Aqui, concorrentemente, lembre-se que dentro da área do meio ambiente não teremos um município. É um bizu para vocês aí. Vamos lá, continuando. Então, como disse, né, competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui competência suplementar dos estados. Então, vamos para outra lei aqui, que é a Lei Federal, tá? Continuando com a Lei Federal de 1998, Lei de Crimes Ambientais. Vamos continuar com a análise de questões, né, com da banca IGEDUC. Julga os itens subsequentes. O exercício de caça profissional poderá aumentar a pena de crime ambiental até o quíntuplo. O gabarito errado, tá? Por quê? Que a lei dos crimes ambientais, a pena é aumentada até o triplo se o crime decorre de exercício de caça profissional. Ou seja, a banca disse o quíntuplo, mas o correto é até o triplo. Então, a pena é aumentada até o triplo se o crime decorre do exercício de caça profissional. Vamos aqui para uma prova do Sebrasp, para Engenharia de Minas e Geologia. Né? Nas sanções derivadas de atividades lesivas ao meio ambiente, constitui circunstâncias que atenuam a pena, ou seja, ela vai reduzir ali a pena, tá? As alternativas, temos o gabarito C, quando houver baixo grau de instrução do infrator, tá? Que estamos aqui, são circunstâncias que atenuam a pena. Baixo grau de instrução ou escolaridade do agente, né? O que seria isso? Imagine aquela pessoa que mora ali numa área de proteção permanente ou uma floresta. E essa pessoa, ela mora ali a vida inteira ali. E é uma pessoa que tem pouco contato com a cidade, né, com as grandes metrópoles ali, ela tem pouca escolaridade e ela não tem, às vezes ali, ela é baixo grau de instrução, a vida dela ali é viver ali talvez da caça, ou mesmo ela mesmo planta ali seu alimento, e ela vai lá e comete, sei lá, mata um animal silvestre, um animal protegido ali por uma lei ambiental, ele cometeu um crime ambiental, né? Porém,
serão circunstâncias que atenuarão a pena dele, né? O baixo grau de instrução e escolaridade do agente, tá? O arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea reparação do dano, né? Ou limitação significativa da degradação ambiental causada. Então aqui temos, né, dois casos praticamente, que é o arrependimento, né? Ou seja, ele mesmo cometeu ali, né, um crime ambiental ali, uma situação ambiental, e ele foi lá e reparou o dano, ou seja, mostrou ali um arrependimento, né? Ou quando esse dano foi um dano com uma limitação pequena, não foi algo que não gerou uma grave degradação. Então, será circunstâncias que atenuarão a pena, né? E a comunicação prévia do agente do perigo iminente de degradação ambiental. Ele cometeu e já avisou lá os fiscais do IBAMA que ele cometeu aquilo e isso será um fator que atenuará a pena. E a colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental. Vamos aqui para a terceira questão, né? Com base na lei de crimes ambientais, julga os itens que se seguem. A responsabilidade das pessoas jurídicas afasta a responsabilidade das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. Isso temos o item 1. O item 2 ele cita: aquele que concorre de qualquer forma para a prática dos crimes ambientais incide nas penas a estes combinadas na medida da sua culpabilidade. Então ele quer que você analise os dois itens, né? É um tipo de questão que você vai dizer, né, se um item está correto ou o outro está correto, ou os dois está correto, ou os dois está errado. É coisa básica das bancas cobrarem. Então temos a alternativa A, o qual diz que somente o item 2 está correto, né? Então, temos aqui, né, quem de qualquer forma concorre para a prática dos crimes previstos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas na medida de sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto, o mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo de conduta criminosa, deixa de impedir sua prática quando podia sim agir para evitá-la, né? Então, o item 2 está correto, né? E temos aqui o item 2, né? Aquele que diz que de qualquer forma pratica o crime ambiental, ensina as penas discriminadas na medida da sua culpabilidade. E o item 1 está errado. Vamos analisar por que o item 1 está errado. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas na esfera administrativa, civil, né, e penal. Então, nas três esferas será a pessoa jurídica. A pessoa jurídica é o CNPJ, uma empresa, por exemplo, que explora lá uma madeireira, né? Vamos dizer que uma madeireira, ela está explorando ali plantações ali, ela tem que estar dentro da legalidade, dentro do que diz as leis ambientais. Então, né, se essa pessoa jurídica, essa madeireira, por exemplo, nessa empresa, por exemplo, ela ferir ali a lei ambiental, né, ela vai ser responsabilizada nesses três âmbitos: administrativa, civil e penal, conforme disposto nessa lei. Nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual ou de seu órgão colegiado no interesse ou benefício de sua entidade. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partes do mesmo fato, tá? Então, por exemplo, uma pessoa pode usar uma empresa para cometer diversos crimes ambientais e, né, segundo como diz a lei, poderá essa pessoa física responder pelo crime, tá? Ela é um meio do que a lei cria para a pessoa não criar uma empresa, né? Fazer toda a degradação ambiental e acabar que
isso fica ali no âmbito da empresa, né? Às vezes a multa ali, até a multa pode, assim, a empresa entra em falência, não tem que pagar a multa, você pode ir atrás da pessoa física, ou seja, né, tanto na pena quanto na parte civil, ela vai atrás ali da pessoa física, ela já não, ela pode desconsiderar a pessoa jurídica quando não for possível e penalizar a física. Vamos aqui para mais uma questão da Sebrasp, tá? No que diz respeito aos espaços territoriais, especialmente protegidos do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, a responsabilidade administrativa, civil e penal, a tutela processual dos crimes ambientais. Julgue o próximo item. Não configura crime ambiental o abate de animal silvestre se este for considerado nocivo pelo agente praticante da conduta. Gabarito errado. E por que o gabarito errado? Né? Porque, né, o final do item ali, né, considerado nocivo pelo agente praticado da conduta. Então, isso deixa a questão errada, porque não é pelo agente que pratica, né, alguém que abateu o animal porque ele considerou esse animal perigoso. Vamos dizer que uma pessoa decide matar uma onça que está perto ali da sua fazenda, porque ele acha essa onça, né, essa onça, ela é nocivo para ele. Então ele vai cometer um crime, tá? Não é, o item fala que não configura o crime, porque não é pelo agente, sim pelo órgão competente. Mas vamos lá. Não é crime o abate de animal. Quando não será crime o abate de animal? Em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de sua família. Como falei para vocês. Situação de uma pessoa que mora ali, né, numa área, numa floresta ali, e ele provar que ele matou aquilo lá e que ele não tinha outra opção para se alimentar. É um estado de necessidade, né? Ou ele matava aquele animal protegido, né, pela lei ambiental, ou a sua família iria morrer de fome. Então, se ele provar isso, não será crime, tá? Para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou destruidora de animais, desde que legal e expressamente autorizado pela autoridade competente. Ou seja, essa aqui, ó, normalmente a banca gosta de colocar isso, porque, né, igual eu falei, ela troca ali, que para proteger lavouras, o dono pode abater um animal, né, mas lembre-se, desde que o órgão autorize isso, tá? Não pode assim, apenas porque sofreu um prejuízo em sua lavoura, ele vai lá e mata o animal. Vai cometer crime. Se o órgão autorizar aquele abate, ok. E o item 4, né? Não será crime o abate de animal por ser nocivo ao animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente. Mais uma vez, tem que ser caracterizado pelo órgão competente. Vamos para a Lei 12.305 de 2010, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá? Uma prova da banca FGV Fiscal do Meio Ambiente. A Lei 12.305 de 2010, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, estabelece uma classificação dos resíduos quanto à periculosidade. Então, dentro da Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos, temos uma classificação, né? E ele quer saber como é essa classificação quanto à periculosidade. Quanto à periculosidade, essa lei diz que eles são gabarito A, perigosos e não perigosos, tá? Então, você tem que saber que dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, temos uma classificação entre periculosidade, entre, né, resíduos perigosos e não perigosos. E vamos lá olhar um pouquinho, né, a classificação, sobre essa classificação. Quanto à origem dos resíduos, temos essa classificação é vasta, englobando os resíduos domésticos. Então essa é a origem. Doméstico, limpeza urbana, sólidos urbanos, de estabelecimentos comerciais, de serviços públicos, de saneamento, industriais, serviços de saúde, de construção civil, agro-silvopastorios, de serviços de transporte e mineração. Então, de onde vêm os resíduos, né? Então, temos aqui os exemplos.
quanto à periculosidade, que é o que a questão cobrou. Ele cobra resíduos perigosos, o qual importante é você se atentar aos resíduos perigosos, porque o não perigosos é simples, já vou explicar. Resíduos perigosos, temos os resíduos quanto à inflamabilidade, né? Como, por exemplo, uma embalagem, né, de álcool, por exemplo, ali pode ser gerar ali esse resíduo um incêndio, por exemplo, quanto à corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenidade, carcinogenidade, teratogenicidade, mutagenicidade. Eu não acredito seriamente que a banca vá cobrar esses termos, tá? Até porque, assim, seria uma questão um pouco mais aprofundada. Eu acredito que ela vai cobrar o conceito como essa questão cobrou, de você classificar em resíduos perigosos e não perigosos, né? Os não perigosos é todos os demais, tá? Que não são classificados como perigosos. Vamos para uma prova do EBFC, técnico ambiental. Sobre a destinação de resíduos sólidos, assinale a alternativa incorreta, ele quer a errada. Temos o gabarito D, tá? Não vamos ler ele, mas vamos ler, né, as corretas, porque nossa intenção é ter uma memória de curto prazo com muitos conteúdos, né, do edital. Então, quanto à destinação de resíduos sólidos, a alternativa A está correta, que as embalagens de agrotóxicos consideradas não passíveis de descontaminação devem ter destinação autorizada pelos poderes públicos competentes, ou seja, aquelas que não é possível ali, né, embalagem o que o produtor rural, o dono de propriedades rurais, ele não consiga, não é possível ele fazer um tratamento, né, uma limpeza desse resíduo, né, para descontaminá-lo, então ele deve ter uma destinação autorizada pelos poderes públicos. Então, os poderes públicos devem criar, né, deve dar essa destinação aí para esses resíduos, tá? As indústrias recicladoras de embalagens rígidas de agrotóxicos deverão estar devidamente licenciadas pelos poderes públicos competentes, tá? As embalagens rígidas, vazias, lavadas e desodorizadas deverão ser conduzidas pelo usuário a uma central de recebimento, administrada por instituições locais, de onde serão destinadas as indústrias recicladoras. Ou seja, viu? Mostramos um exemplo aqui, né, de embalagens, né, o qual há um tratamento, né, lavadas e desodorizadas. E os resíduos de agrotóxicos vencidos, proibidos ou apreendidos deverão ser recolhidos pelos fabricantes, registrantes, importadores e revendedores ou comerciantes, né? Então temos aqui, são obrigados a estruturar e implementar o sistema de logística reversa, né, retorno de produtos após uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana, de manejo de resíduos sólidos, os fabricantes, distribuidores e comerciantes de agrotóxicos. Então aqui são situações, ó, vamos voltar aqui porque, né, é importante. Aqui são situações que são obrigados, né, a estruturar e implementar sistema de logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de. Então, aqui são um rol de produtos, né, o qual haverá uma logística reversa, né? Ou seja, após chegar no consumidor, né, esses resíduos sólidos deverão voltar, né, para quem é responsável ali pela sua produção, tá? Então temos aqui os agrotóxicos, né, seus resíduos sólidos ali, em embalagens, assim como outros produtos cuja embalagem após o uso constitua resíduo perigoso, observadas as regras de gerenciamento de resíduos sólidos previstas em lei ou regulamento e norma estabelecida pelo CISNAMA. As pilhas e baterias, vocês já devem ter percebido, locais que
que você pode deixar as pilhas e baterias, pneus, né? Pneus deve ter ali a logística reversa, óleos lubrificantes e seus resíduos de embalagens, por exemplo, o local que você troca o óleo do seu carro. Você vai lá, compra o óleo novo, a pessoa retira o óleo usado. Por esta lei de resíduos sólidos, esse óleo lubrificante ele será levado, né, por um local específico, porque essa lei diz que tem que ser assim e eles fazem isso, tá? E se não fazer, está cometendo, né, um crime ambiental, uma infração ambiental. Produtos eletrônicos e seus componentes. Mais uma questão aqui da Polícia Federal. Considerando as prescrições da lei que regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, da lei que dispõe sobre crimes ambientais e da lei que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, julgo o item a seguir. É vedado o lançamento de resíduos a céu aberto, exceto os resíduos de agrotóxicos e de mineração. Errado, tá? Então, são proibidas as seguintes formas de destinação ou disposição final de resíduos sólidos. Então, você não pode jogar os resíduos sólidos, tá? Nesses locais. Lançamento em praias, no mar ou em quaisquer dos corpos hídricos, não é possível, tá? É proibido. Lançamento in natura, a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração. Temos aqui um lobby, né, da mineração, ela pode. Então lembra aqui que é proibido a destinação de resíduos sólidos in natura de céu aberto, exceto em mineração. Pode vir a banca e cobrar esse tópico? Pode, tá? A banca normalmente gosta dessas exceções aqui. Queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade, ou seja, você pega o resíduo e faz ali, queima ele em céu aberto, é proibido. Outras formas vedadas pelo poder público. Quando decretada a emergência sanitária, a queima de resíduos a céu aberto pode ser realizada desde que autorizada e acompanhada pelos órgãos competentes do CISNAMA. Vamos continuando aqui, agora vamos abordar outra lei, que é a Lei 12.187 de 2009, Política Nacional de Mudança Climática. Então vamos lá para uma prova do SEBRASP, né, uma questão do SEBRASP para analista, do FINEP. Assinale a opção que indica corretamente uma diretriz da Política Nacional sobre Mudança do Clima, ele quer uma diretriz. Temos o gabarito A, que é o apoio e o fomento às atividades que efetivamente reduzam as emissões ou promovam as remoções por sumidouros de gases de efeito estufa. Então, uma das diretrizes da Política Nacional sobre Mudança do Clima é o apoio e fomento a atividades que efetivamente reduzam as emissões, promovam as remoções por sumidouros de gases de efeito estufa. Então, como já li aqui, é uma das diretrizes. Vamos para uma questão do SEBRASP para analista ambiental de novo. Entre os instrumentos institucionais para a atuação da Política Nacional de Mudança do Clima encontra. Então agora vamos falar dos instrumentos, tá, institucionais, que é o gabarito C, que é o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima e a Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima. Tá? São aqui no artigo 7º da lei, que diz: os instrumentos institucionais para a atuação da Política Nacional de Mudança do Clima incluem, então, esses são os instrumentos institucionais: o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima, a Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima, o Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, a Rede Brasileira de Pesquisas de Mudanças Climáticas Globais e a Comissão de Coordenação das Atividades de Meteorologia, Climatologia e Hidrologia. Item 3, tá? Uma prova do CESP, analista ambiental. A elaboração do Plano Anual de Aplicação dos Recursos do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima cabe ao. Então, a elaboração do Plano Anual de Aplicação dos Recursos do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima
cabe ao Ministério do Meio Ambiente, tá? Então temos aqui o gabarito B. O plano anual de aplicação dos recursos deve ser elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente e tornado público após ser aprovado pelo Comitê Gestor. Então, ele vai ser elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente e aprovado pelo Comitê Gestor. E a respeito, vamos para o item 4. A respeito das políticas nacionais relativas a recursos hídricos, mudanças climáticas e gestão dos resíduos sólidos, julgo o seguinte item. Cada estado da federação é obrigado a implementar um registro estadual das emissões de gases de efeito estufa e de suas fontes realizadas pelas empresas. Errado, tá? O mencionamento sobre os estados e municípios na Política Nacional de Mudança do Clima. Então, trouxemos aqui os mencionamentos, o qual citam estados e municípios, sabendo que o IMASU é, né, uma autarquia estadual. Vamos focar nos momentos, né, que a lei trouxe ali os estados e municípios. Temos no artigo 3º, vou subir aqui, o Plano Nacional. Espera aí, só um pouquinho. O Plano Nacional sobre Mudança do Clima, tá? Plano Nacional sobre Mudança do Clima. No artigo 3º, e as ações dela decorrente, executadas sob a responsabilidade dos entes políticos e dos órgãos da administração pública, observarão os princípios da precaução, da prevenção, da participação cidadã, do desenvolvimento sustentável e ou das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, este último no âmbito internacional e quanto às medidas a serem adotadas na sua execução. E será considerado o seguinte, né? As ações no âmbito nacional para o enfrentamento de alterações climáticas atuais e presentes e futuras devem considerar e integrar ações promovidas no âmbito estadual e municipal e por entidades públicas e privadas. Então temos aqui mostrando que no âmbito estadual e municipal, deverá ter ações de enfrentamento às alterações climáticas, né, tanto nas situações presentes e futuras. Então, cabe também ao Estado e ao município, tá? E por entidades públicas e privadas. No artigo 4º temos: a Política Nacional sobre Mudança do Clima visará. Então, Política Nacional de Mudança do Clima visará a implementação de medidas para promover a adaptação à mudança do clima pelas 3 esferas da federação, com a participação e a colaboração dos agentes econômicos e sociais interessados ou beneficiários, em particular aqueles especialmente vulneráveis aos seus efeitos adversos. Então, aqui que fala que as 3 esferas da federação, né, temos aí União, Estado e Município, né, implementarão medidas para promover a adaptação à mudança do clima. Mais um aqui, o artigo 5º. São diretrizes da Política Nacional sobre Mudança do Clima. O estímulo e o apoio à participação dos governos federais, estadual, distrital e municipal, assim como do setor produtivo, do meio acadêmico, da sociedade civil organizada, no desenvolvimento e na execução de políticas, planos, programas e ações relacionadas à mudança do clima. Então, haverá participação tanto do Estado, do município, da União, né, visando o estímulo, apoio, ou visando assim na execução de políticas, planos, programas e ações relacionadas à mudança do clima. Vamos aqui para um decreto, tá? Um decreto 6.514 de 2008 sobre infrações ambientais e analisando questões, né, Instituto Mais, Fiscal Municipal Ambiental. Assinale a alternativa que apresenta uma infração relativa à poluição, conforme o decreto 6.514 de 2008, né? Temos o gabarito letra A, que é uma infração relativa à poluição, que é disseminar doença ou praga
ou espécies que possam causar dano à fauna, à flora ou aos ecossistemas. Então, será uma infração, né, conforme o decreto, você disseminar doença ou praga ou espécies que possam causar dano à fauna, à flora, né, os animais, as florestas. Então, isso, conforme diz aqui o gabarito A, né, infrações relativas à poluição e outras infrações ambientais. Então, temos aqui o artigo 67, conforme já, né, elencamos. Temos aqui o infração contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural, é outra forma de infrações que o decreto diz, o qual temos aqui você pichar, grafitar ou por outro meio conspurcar edificação alheia ou monumento urbano, ou seja, conforme o decreto, é um crime com multa, né? Você fazer uma pichação sem autorização, tanto na parte pública quanto na privada. Infrações, né? Isso aqui é infrações administrativas, tá, pessoal? Eu acabei confundindo aqui, mas é infração administrativa contra a administração ambiental aqui, tá? Que é você obstar ou dificultar a ação do poder público no exercício de atividades de fiscalização ambiental. Temos multas também, tá? Que então cometerá um segundo decreto, você que está fiscalizando ali, alguém atrapalhar, ela estará cometendo essa infração administrativa. Deixar de apresentar relatórios ou informações ambientais nos prazos exigidos pela legislação ou quando aplicável naquele determinado pela autoridade ambiental. Vamos aqui para mais uma questão do decreto, tá? Analista ambiental. Marca a opção que não está de acordo com o decreto 6.514. Temos aqui o errado, né, que é o gabarito B, né, que diz que a sanção de advertência não excluirá a aplicação de outras sanções. Não, senhor, tá errado, porque a sanção de advertência, né, ela está falando aqui que a sanção de advertência ela excluirá a aplicação de outras sanções. Errado, porque a sanção de advertência ela não excluirá a aplicação de outras sanções. Então, vamos aqui para o item 3, Sebrasp, analista ambiental. Considerando o decreto 6.514 de 2008, que dispõe sobre infrações ao meio ambiente e suas correspondentes sanções administrativas, julga os itens que se seguem. A advertência aplica-se aos casos em que a multa máxima combinada não ultrapassar o valor de R$1.000, ou seja, haverá uma advertência, tá? Caso a multa não ultrapasse o valor de R$1.000. Então, gabarito certo, tá? As sanções de advertências, ela poderá ser aplicada mediante a lavratura de auto de infração para as infrações administrativas de menor lesividade ao meio ambiente. Mesmo assim, é garantido ampla defesa e contraditório na sanção de advertência, né? Então, você tomou uma sanção de advertência, você tem todo o direito de ter garantido o seu direito de ampla defesa e contraditório. Consideram-se infrações administrativas de menor lesividade ao meio ambiente aquelas que a multa máxima combinada não ultrapasse o valor de R$1.000, ou que, no caso de multa por unidade de medida, a multa aplicável não exceda o valor referido. Então, essa, conforme está a questão. Sem prejuízo do disposto, caso o agente autuante constate a existência de irregularidades a serem sanadas, lavrará o auto de infração com a indicação da respectiva sanção de advertência, ocasião em que estabelecerá prazo para que o infrator sane tais irregularidades. Né? Então, ele aplicará a sanção de advertência e dará um prazo para ele sanar, né, as irregularidades. Sanadas as irregularidades, o prazo concedido, o agente autuante certificará o ocorrido nos autos e dará seguimento ao processo. Tá? Caso o autuado por negligência ou dolo deixe de sanar as irregularidades, o agente autuante certificará o ocorrido e aplicará a sanção de multa relativa à infração praticada, independente da advertência. Como disse, né, mesmo tendo levado
a advertência. Caso ele, né, por negligência ou dolo, não quis sanar irregularidades, né, será aplicada a sanção de multa, já não será mais a advertência, conforme a infração praticada. Estamos aqui agora o Código Florestal. É outra lei, tá? Lei 12.651 de 2012, Código Florestal. Temos uma questão do Instituto Consulplan, Prefeitura, né? De Prefeitura essa questão. Em relação à lei federal, né? Novo Código Florestal, assinala a alternativa correta. Na correta temos o gabarito B, que não será exigida área de preservação permanente no entorno de reservatórios artificiais de água que não decorram de barramento ou represamento de cursos de água naturais. Então é uma exceção, então não será exigida área de preservação permanente nesses locais, que é no entorno de reservatórios artificiais, tá? Não é naturais, de água que não decorram de barramentos, exceções de novo, ou represamento de cursos de água naturais. Então temos o gabarito B, né, o qual diz que no artigo 4º considera área de preservação permanente, APP, em zonas rurais ou urbanas para efeitos desta lei, né? Então o artigo 4º ele diz lá o que é área de preservação permanente e temos a exceção, que não será exigida área de preservação permanente no entorno de reservatórios artificiais de água que não decorram de barramento ou represamento de curso de águas naturais. Temos aqui uma prova do ITAME 2024 na analista ambiental. Sobre o regime de proteção da reserva legal previsto na Lei 12.651/2002, é correto afirmar. Então, sobre o regime de proteção. Temos aqui o gabarito B, o qual diz: a reserva legal deve ser conservada com cobertura de vegetação nativa pelo proprietário do imóvel rural, né, o dono do imóvel rural, o possuidor, aquela pessoa que está possuindo ali, né, ou o ocupante a qualquer título, ou seja, mesmo que a pessoa ali, o proprietário alugou essa propriedade, arrendou essa propriedade, então o possuidor, o ocupante, a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, então a reserva legal ela deve ser preservada, né, por todos ali que estiverem ocupando naquele momento, pessoa jurídica, empresa, então ele deve ser conservado independentemente de quem esteja ali, tá? Vamos aqui. Gabarito B. A reserva legal deve ser conservada com cobertura de vegetação nativa pelo proprietário do imóvel rural, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica de direito público ou privado. E aqui temos o parágrafo 1º, o qual diz que a exploração econômica da reserva legal, mediante manejo sustentável, né? Então é permitido a exploração econômica da reserva legal, mediante um manejo sustentável, previamente aprovado pelo órgão competente do CISNAMA, de acordo com as modalidades do artigo 20. Para fins de manejo de reserva legal, na pequena propriedade ou posse rural familiar, os órgãos integrantes dos sistemas deverão estabelecer procedimentos simplificados de elaboração e análise e aprovação de tais planos de manejo. E aqui temos, né, um adendo sobre reserva legal, que, né, reserva legal é uma área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, tá? Delimitada no termo do artigo 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar na conservação e reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e flora nativa. Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa a título de reserva legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre áreas de preservação permanente, observados os seguintes percentuais. Isso aqui é o que eu sempre falo, galera. Reserva legal, você que já teve contato com a propriedade rural, você já deve ter percebido uma enorme cultivo ali de algum soja, milho, e do nada você vê ali
uma floresta no meio da plantação ali. É um negócio que dá um contraste, porque você, né, você vê ali todo o cultivo e do nada uma floresta ali. Aí você imagina, mas como assim, né? Como que essa floresta surge, né? No meio, será que ela resistiu ao avanço ali do, né, do cultivo, da degradação ambiental ali, ou mesmo o proprietário ali ficou com dó ali de derrubar tudo e plantar ali tudo soja ou milho, entendeu? Mas é uma lei, né, qual diz que tem que ter uma reserva legal, né, o que diz que todo imóvel rural, né, ele deve ter a sua reserva legal. E aqui temos a porcentagem conforme a área do imóvel, tá? E aqui temos os casos que é localizado na Amazônia Legal. Quando é a Amazônia Legal, é 80% do imóvel situados na área de florestas, ou seja, é bem restrito, nesse caso, é bem restrito ali o manejo dessas áreas, né? Porque 80% tem que manter ali a área de florestas, né? 35% no imóvel situado em área de cerrado, aqui já muda, temos 35%, 20% no imóvel situados em área de Campos Gerais. Então, lá na Amazônia Legal temos, né, diferentes situações. Já nas demais regiões, que eu acho mais importante para sua prova, que eu acredito que tem muita chance de ser cobrado, que é nas demais regiões do país, 20% da área será, né, preservada ali, reserva legal. Voltando aqui para o Fundatec, engenheiro ambiental. A lei do Código Florestal tem como um de seus princípios, um deles é o gabarito C, que um dos princípios do Código Florestal brasileiro é o incentivo à pesquisa científica e tecnológica na busca da inovação para o uso sustentável do solo, da água, a recuperação e a preservação das florestas, né? Então, tem como objetivo o desenvolvimento sustentável. Esta lei atenderá aos seguintes princípios, né? Então, tendo como objetivo o desenvolvimento sustentável, essa lei atenderá aos seguintes princípios. Temos aqui a afirmação do compromisso soberano do Brasil com a preservação de suas florestas e demais normas de vegetação nativa, bem como da biodiversidade, do solo, dos recursos hídricos e da integridade dos sistemas climáticos para o bem-estar das gerações presentes e futuras. Temos também como objetivo o desenvolvimento sustentável, tá, galera? O objetivo é aquilo que você quer alcançar, tá? Reafirmação da importância da função estratégica da atividade agropecuária e do papel das florestas e demais formas de vegetação nativa na sustentabilidade, no crescimento econômico, na melhoria da qualidade da vida da população brasileira e na presença do país nos mercados nacional e internacional de alimentos e bioenergia, né? Então é aquela ideia de desenvolvimento sustentável, você desenvolver economicamente, mas, né, garantindo o equilíbrio ecológico ali, o menor impacto ambiental possível, né? Sempre essa ideia nessa prova do IMASU. A ação governamental de proteção e uso sustentável de florestas, consagrando o compromisso do país com a compatibilização e harmonização entre o uso produtivo da terra e a preservação da água, do solo e da vegetação. Então, uso sustentável, responsabilidade comum da União, estados, DF e municípios, em colaboração com a sociedade civil, na criação de políticas para a preservação e restauração da vegetação nativa e suas funções ecológicas e sociais nas áreas urbanas e rurais. Fomenta a pesquisa científica e tecnológica na busca da inovação para o uso sustentável do solo, da água, a recuperação e preservação das florestas e demais formas de vegetação nativa. Criação e mobilização de incentivos econômicos para fomentar a preservação e a recuperação da vegetação nativa e para promover o desenvolvimento de atividades produtivas sustentáveis. Vamos a uma questão aqui do CESP, né?
com referência à situação hipotética, tal, concessão do registro de imóvel rural, CAR, julgo o item a seguir. Não há necessidade de interrupção das atividades agroflorestais identificadas, elas são consideradas atividades de interesse social e de eventual ou baixo impacto ambiental. Então, o gabarito certo, né? As áreas de preservação permanente são de utilização restrita em virtude da sua função ambiental. Então, o uso dessas áreas serão bastante restrita, né? Então, em regra, essas áreas elas não podem sofrer intervenções, né? Sendo admitido apenas no caso de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental. As atividades agroflorestais são consideradas atividades de interesse social e de eventual ou baixo impacto ambiental, tá? Então, o item afirmou que não há necessidade de interrupção das atividades agroflorestais identificadas, né? Elas são consideradas atividades de interesse social e de eventual ou baixo impacto ambiental. Item correto. Vamos aqui para a lei complementar, tá? Lei complementar 140 de competências. E galera, eu vou ficando por aqui, tá? Já o vídeo tá ficando um pouco grande. Como disse, se você quer o material completo para você fazer uma revisão estratégica, reta final, momento importantíssimo para sua prova, link na descrição. Você pode comprar pelo Hotmart, você vai pagar um pouco mais caro, mas você também terá todo o material, como disse para você, o e-book estratégico Imasu e o e-book de revisões com questões comentadas e os principais tópicos, ou pelo Pix, o qual está um preço assim, praticamente um preço muito abaixo do que vale o material. Está R$ 49,90. R$ 49,90. Então, te garanto que se você ter esse material para você estudar na véspera de prova, você não vai se arrepender. É uma grande ferramenta para sua aprovação. Então, bons estudos e se inscreva no canal, deixe seu like, tá? Deixe seu comentário, que eu assim que possível irei responder. E bons estudos.